Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje discutindo a renovação dos estudos em geografia política, né, que já estávamos estudando na última aula, passamos pela geografia política clássica e agora vamos passar pelos elementos que significam uma renovação desses conhecimentos, passando por alguns temas que são fundamentais. A concepção de Estado não ser mais uma concepção de Estado clássica, no sentido de um Estado-organismo, do solo mais o seu povo, na concepção ratzeliana de Estado, mas aqui já tendo uma influência da concepção de um Estado como antagonismo irreconciliável das classes sociais, produto dos estudos também do campo dos estudos marxismo, por exemplo. O Estado é um produto desses antagonismos irreconciliáveis das classes sociais, como nós vamos ver, e isso vai influenciar os geógrafos, principalmente os geógrafos críticos na década de 70 para frente, que irão observar que esse saber neutro e desinteressado da geografia servia para muita coisa, inclusive fazer a guerra, como é o caso de Yves Lacoste. Além disso, a gente vai discutir essa renovação dos estudos em geografia política, que não estarão mais restritos ao estudo do poder do Estado, mas de uma multiplicidade dos poderes, ou seja, uma multidimensionalidade desses poderes. Então, o importante em geografia não é mais o estudo da geografia política, portanto, não é mais o estudo da relação entre o território e o Estado. Já não é mais isso. O que importa agora é entender a relação espaço e poder, que vai se dar em múltiplas escalas e que a gente vai conseguir estudar aqui um pouquinho e aprender um pouquinho a partir da leitura de alguns autores. Como parte desse processo da renovação da geografia política, nós vamos ter uma recompreensão, principalmente do que é o Estado. O Estado vai deixar de ser compreendido, então, como aquele organismo em que os geógrafos não podem discutir suas origens, vamos dizer assim, mas apenas colocar a geografia política a seu serviço, como é o caso daqueles estudos geopolíticos que nós citamos na aula anterior, e a gente vai passar a ter uma renovação dessa forma de enxergar o Estado e tantos outros elementos, principalmente que envolvem o poder. Mas alguns elementos para a gente pensar a geografia que vai surgir renovando os pensamentos de geografia política. A crítica principal, uma das críticas principais, é que os geógrafos e geógrafas vão passar a se preocupar com a construção histórica do Estado-nação. E com isso, vão passar a criticar a concepção de um Estado moderno. Estado moderno é aquele que vocês estudam em história, que se constitui principalmente na Europa na transição do feudalismo para o capitalismo. E que, de alguma maneira, é uma transição que acaba com aquele modo de produção anterior feudal em que nós tínhamos basicamente autossuficiência, inclusive do poder em cada feudo, Passa-se a existir a concepção de Estado-nação naquele período histórico, e esse é o Estado moderno que passa a se consolidar na Europa. Esse mesmo Estado vai ser, os geógrafos e geógrafos vão passar a se preocupar em criticar essa concepção, porque essa não é a única possibilidade, por exemplo, de entender uma formação Estado, uma formação também do ponto de vista do poder. Essa é uma concepção importante, quer dizer, não se trata somente de entender a geografia política subordinada ao Estado moderno. Essa é uma concepção nova que a geografia política passa a se preocupar. Uma outra contribuição é compreender o caráter de classe do Estado. E nesse aspecto, a contribuição do pensamento marxista é que vai trazer esse elemento de novidade para a compreensão do Estado. O Estado como um produto irreconciliável das classes sociais. Ou seja, só existe o Estado porque as classes sociais estão em uma luta de classes o tempo todo. E esses conflitos são irreconciliáveis, ou seja, não tem como eles serem conciliados. E a figura do Estado policial, do Estado que tem o monopólio do poder nesse sentido, é justamente porque ele tem esse caráter de ser o Estado de classe. Existe uma classe dominante dentro do Estado e o Estado representa os interesses dessa classe dominante. Então, o Estado como um produto irreconciliável das classes sociais. Veja que já não tem mais nada a ver com o Estado, o organismo, que representa os interesses de todo um povo e a sua, nas condições, por exemplo, dessa relação do povo com as condições materiais do solo. Não se trata mais disso. Agora o Estado está ligado à concepção de luta de classes, uma concepção de questão social, de uma geografia que está se renovando também.
Uma crítica que vai surgir, que nós vamos ter a oportunidade de falar, é uma crítica a essa geografia política clássica, porque essa geografia política clássica, com estudos mais ou menos descritivos, né, de caráter de não pensar a concepção de Estado, de entender o Estado como um organismo ligado ao povo e ao solo, né, naquela concepção ratzeliana clássica, essa geografia, esse suposto desinteresse com outras relações, com as questões sociais, por exemplo, um dos autores que nós vamos estudar, que é o Yves Lacoste, vai escrever um livro bombástico, né? Ele vai dizer que essa geografia política clássica interessa para quem está no poder, porque ela serve para fazer a guerra, no sentido de que ela, né, por ser um saber neutro ou supostamente neutro, desinteressado, né, justifica a concepção de fazer a guerra, né? Então, uma geografia descritiva, aqui ele está se defrontando não só com a geografia política, mas está se defrontando com todo um paradigma científico da própria geografia. Que a geografia descreve o território, a geografia vai se preocupar com a ampla descrição da paisagem. E ele aqui está se colocando, olha, isso tudo serve para fazer a guerra, serve para que a gente não consiga compreender a complexidade e a importância do pensamento geográfico, né? E por fim, uma concepção que é bastante importante para nós pensarmos a geografia política que se renova e que se coloca também na contemporaneidade, que é a concepção de uma geografia política do poder e não mais do poder do Estado. Isso é bem importante a gente saber. Significa que a geografia política vai se preocupar com relações de poder para além do Estado-nação, ou seja, para além desse Estado moderno que se consolidou. Então é importante estudar outras formas de poder e de conflito que não estejam mais necessariamente restritas à escala do Estado-nação. Então, uma geografia política que vai se renovar na sua concepção de pensamento, né? Não vai ser mais, portanto, uma geografia política atrelada aos interesses do Estado. E sobre essa renovação dos estudos da geografia política, eu queria destacar duas obras que me parecem relevantes. Não estou dizendo que são as únicas, mas são relevantes para a gente pensar essa renovação da geografia como um todo, que também vai desembocar numa concepção nova de geografia política. Essa obra, a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, surge em sua primeira edição francesa em 1976, de Yves Lacoste. E a obra Por uma Geografia do Poder, de Claude Raffestin, é de 1980. Veja que são obras que estão aí na década de 70, né, se colocando para fazer um repensar da geografia política, né? Claro, o Yves Lacoste tem mais do que essa preocupação, a mesma coisa, o Claude Raffestin, mas ambas estão colocando em xeque todo um paradigma de geografia e que desemboca numa concepção também de geografia política clássica, aquilo que nós estudamos anteriormente. Então é uma nova concepção, uma nova abordagem que vai surgindo. No bojo dessas transformações que a gente está citando, eu gostaria de falar um trechinho do livro Geografia, Política e Geopolítica do professor Vanderlei Messias da Costa. Um pequeno trechinho para que a gente consiga compreender um pouco desse aspecto de renovação. Diz o professor: o que importa ressaltar é que a relação espaço-poder é relação social por excelência, processo real, que se expressa empiricamente sob vários tipos e formas e que tem um significado e uma relevância inquestionáveis para a sociedade. Fato esse que não pode ser ignorado pela ciência social e pela geografia em particular. Essa relação espaço-poder, né, é fundamental para que a gente compreenda a renovação pelo que passam os estudos de geografia política. E esses estudos vão cada vez mais estar compreendendo a relação espaço-poder, que não necessariamente estará mais restrita ao poder do Estado-nação. Isso não significa necessariamente que estudar o Estado-nação agora se torna irrelevante. Pelo contrário, continua importante. Mas a relação espaço-poder ela é muito mais do que o Estado-nação. E, nesse sentido, a construção dessa renovação dos estudos de geografia política tem o intuito de romper com a concepção anterior de que a geografia política era uma relação, um estudo, um conjunto de estudos sistemáticos que estava relacionado à concepção de território e Estado, né?
E essa concepção de Estado é completamente renovada também. O Estado já não é mais um organismo em que tem o povo e o seu solo, né, na concepção mais clássica ratzeliana. Pelo contrário, agora o Estado é um produto social, um produto das lutas de classe, por exemplo. O Estado, ele é um antagonismo onde não tem como a gente resolver o antagonismo de classes nas sociedades de classe, existe o Estado. Veja, só existe o Estado porque as classes sociais estão em um conflito, muitas das vezes expresso e silencioso, chamado luta de classe. Ou vocês acham que haveria necessidade de o Estado, por exemplo, de existir o Estado, se nós não tivéssemos classes sociais? Já pararam para pensar nisso? E aí, é muito importante que a gente compreenda, então, essa renovação. Veja a transformação. A geografia política que antes deveria nem se pensar muito sobre o caráter histórico do Estado, o caráter de classe do Estado, ou como funcionava esse Estado de alguma maneira, que deveria estar a serviço, basicamente, dos interesses de um Estado-nação, agora passa a estar comprometida com a questão social, inclusive pensando criticamente quem exerce o poder no Estado, para que a gente não seja, por exemplo, um saber estratégico e limitado que vai pensar apenas o expansionismo ou aqueles acordos que existiam entre os países sem questionar, como é o caso, por exemplo, do acordo que foi feito entre a União Soviética e os alemães, que o Raul Schofer, lembram-se dele, da nossa última aula, ajudou a construir, mas que de alguma maneira foi um colaborador do Estado e expansionismo alemão nazista. Veja só esse não se preocupar com o caráter do Estado, com quem está no poder, né, da geografia clássica, é que está sendo rompido. Aqui na geografia política contemporânea, portanto, a sua renovação, na década de 70 principalmente, vai se dar com um compromisso com a questão social. Então a geografia não vai ser um saber neutro e desinteressado. A geografia vai querer saber a concepção histórica dos territórios, né? Mesmo sejam eles os territórios no Estado-nação, sejam eles territórios de comunidades que entram em conflito com o Estado, com os atores hegemônicos e por aí vai. A ideia central aqui é um rompimento com aquelas influências teórico-epistemológicas do positivismo e do evolucionismo que influenciaram a geografia política clássica. Acho que aqui é um elemento central para a gente pensar, né, a geografia política que se renova. Ela vai se renovar porque ela vai romper com aqueles paradigmas anteriores. Né? Vai romper com a concepção positivista de um Estado, organismo, em que a gente nem pensa na constituição histórica desse Estado. Essa que é a concepção, né, que é central para ser estudada agora nessa geografia política renovada. E aqui a gente está observando, por exemplo, a obra do Yves Lacoste. Né? Já citamos um pouco lá no início da aula. E o Yves Lacoste, ele é um geógrafo francês que nasceu em 1929 e esteve muito comprometido com a discussão da geografia política, né? Além de outros trabalhos e outras discussões que ele também apresenta. Outro autor que a gente gostaria de apresentar é o Claude Hafestad. Né? O Claude Hafestad vai trazer um elemento também importante para nós pensarmos, né, o que interessa para o estudo da geografia política, que é o estudo do poder. Né? E o estudo do poder, ele vai observar, por exemplo, que a geografia política vai se preocupar com a multidimensionalidade do poder. Ou seja, não há uma visão única de poder, somente o poder do Estado. Mas a multidimensionalidade do poder se daria e se dá em escalas locais, regionais, etc. Então aqui está uma renovação desse pensamento também. O pensamento de Claude Hafestad é absolutamente influenciado pela obra de Michel Foucault. Michel Foucault, que provavelmente vocês já devem ter estudado em filosofia e também em sociologia e história. Porém, Michel Foucault tem uma contribuição para entender um livro dele que se chama Microfísica do Poder. Né? Ele vai tentar entender esse fenômeno do poder em vários territórios, vamos dizer assim, que não se dá somente na esfera do poder do Estado-nação. Esse é um exemplo da influência do pensamento Foucaultiano sobre Hafestad. E para Hafestad,
que escreveu um livro, né, que nós já mostramos no começo da aula, Por uma Geografia do Poder, ele vai se preocupar muito com essa ideia, a relação entre o espaço e o poder que produz territórios. Então, os territórios, eles são muito mais multidimensionais e escalares do que o território do Estado-nação. Então, não é que a gente vai deixar de pensar no território do Estado-nação, mas a gente tem vários territórios e várias territorialidades. Se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil, nós não podemos dizer só que existe o território do nosso Estado-nação, Brasil, definido pelas suas fronteiras. Mas dentro do Brasil há, por exemplo, territórios construídos, como, por exemplo, o território dos povos originários, os povos indígenas, se nós quisermos pegar como exemplo. Os povos indígenas produzem territórios que entram em conflito, inclusive, com o território do Estado-nação. Né? Muitos povos indígenas reconhecem, e porque estarem aqui antes da colonização, reconhecem uma expansão territorial da sua etnia, como é o caso dos Guarani, por exemplo, que ultrapassa as fronteiras de Brasil, Paraguai, Bolívia e por aí vai. Nós temos elementos novos de pensar o território, as territorialidades. Né? E acho que é o que é central aqui. A concepção de território que vai surgir dessa contribuição do Claude Hafestad é que o território não está relacionado ao poder do Estado. E a geografia, portanto, política, não estudará mais somente a relação entre o território do tamanho do Estado, vamos dizer assim, e se interessar apenas pelo poder exclusivo do Estado, inclusive sem refletir sobre o que é o próprio Estado. Né? Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula sobre esses processos de renovação dos conhecimentos em geografia política e até falar um pouco de geografia política contemporânea, que vai passar a se preocupar mais com o poder ou com os poderes nessas múltiplas escalas geográficas, já não mais restritas ao Estado-nação, e que também conformará uma série de problemas contemporâneos novos. Aqui eu queria mostrar algumas produções teóricas que existem na geografia contemporânea. Esse é um livro chamado Geografia, Conceitos e Temas, e que eu gostaria de destacar o trabalho de alguns autores aqui que vão pensar, por exemplo, essa geografia política contemporânea. É o caso da professora Berta Becker, é o caso do professor Rogério Heisberg e também do professor Marcelo José Lopes de Souza. Todos discutirão numa perspectiva, né, dessa geografia política contemporânea os problemas nos seus artigos dentro desse livro. Um outro livro que eu queria mostrar para vocês também, até é legal que a gente olhe para o próprio título, né? Geografia e Política, Territórios, Escalas de Ação e Instituição. Quer dizer, instituições. Quer dizer, estamos trabalhando com o livro da professora Iná Elias de Castro, que tem também no bojo desse debate dessa geografia política contemporânea apontado para essa multiplicidade e multidimensionalidade do poder. E outro livro que eu já mostrei para vocês na aula passada, Geografia Política e Geopolítica, do Vanderlei Messias da Costa, em que tem um resgate, né, desde essa geografia política clássica, passando pelo pensamento no Brasil e os debates contemporâneos. E que nós, inclusive, utilizamos um trechinho desse livro para poder compreender essa geografia política contemporânea na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua. Até mais!